Olá pessoal, bom dia, que saudade de vocês. Hoje vamos para uma aula de história, uma aula bem divertida, uma aula bem legal. Você sabia que na nossa língua portuguesa existem palavras que é de origem indígena? Às vezes nós falamos várias palavras e conhecemos também e não sabemos que é de origem indígena, certo? Então agora vamos ouvir uma música para iniciar a nossa conversa. Vamos lá? Já dizia, tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboiatá. É tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. É tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. Eu. E aí pessoal, gostaram da música? Perceberam quantas palavras tanto falamos no nosso dia a dia como conhecemos que são de origem indígena e que às vezes nós não sabemos dessa informação? A língua portuguesa, ela sofreu uma grande influência de várias outras línguas. Então, a língua indígena, ela está presente na língua portuguesa e às vezes nem percebemos, nem sabemos. Então, falando sobre isso, Daniel Munduruku, pertencente ao povo Munduruku, vai falar um pouquinho sobre as línguas dos povos indígenas. Preste atenção. Amigos, olá amigas, estou aqui para mais um dos nossos vídeos falando sobre os povos indígenas. Vocês sabem que neste ano de 2019 é o ano internacional das línguas indígenas. Então é um tema que precisamos trazer à tona. E eu queria, na nossa crônica de hoje, falar para vocês um pouco sobre a língua dos povos indígenas. Vamos lá. Que tal comer uma canjica acompanhada de uma boa tapioca e de guaraná? Que tal um bom suco de abacaxi ou pitanga? Chupar uma deliciosa jabuticaba? Subir no pé de ibirapitanga para fugir da jaguatirica é necessário. Depois nadar no rio Paranapanema e dele pescar um belo tucunaré para comer com uma mandioca assada. Se não gosta deste peixe, podemos comer um pacu ou um jaraqui, ou ainda um pirarucu. Isso tudo podemos fazer num passeio para Guaratinguetá, Taubaté ou
ficar mais felizes se levarmos o Cauê, o Cauã ou o Guaraci. Seria bom se pudéssemos ir pelo Rio Tietê até o Paraná ou até Maringá. Na volta, a gente chama os cariocas para uma partida de futebol no Maracanã, um passeio em Ipanema ou ir até Niterói. Quem tiver um curumim ou uma cunhatã pode levar também. Assim, a gente pode brincar de peteca e na orla tomar um sorvete de açaí ou cupuaçu, ou ainda comer uma pipoca com amendoim. Viram quantas palavras indígenas a gente fala no nosso português brasileiro? E aqui não estão nem a metade delas. Nossa língua brasileira é formada pela sonoridade de muitas línguas originárias. E olha que não são poucas as ainda faladas nos dias atuais. E não pensem que elas são da mesma origem, porque não são. No século XVI, eram faladas mais de 1000 línguas diferentes. 274 ainda são conhecidas hoje em dia. E elas não são iguais. Tem povo que não entende a língua do outro povo porque pertence a um outro tronco linguístico. Pode parecer difícil, mas é bem fácil entender. Veja bem, existem 3 grandes troncos linguísticos que abarcam a maioria das línguas indígenas faladas no Brasil. Imagine 3 grandes árvores cheias de galhos. Cada árvore representa um tronco e os galhos as línguas. Em cada árvore, os galhos conversam entre si porque estão próximos uns dos outros. Portanto, dão frutos parecidos, embora não sejam iguais. Uma árvore é o tronco tupi. A segunda árvore é o tronco macrogê. E a terceira é o aruaque. Por serem árvores diferentes, os galhos não conversam entre si. O que os une hoje é a língua portuguesa, que recebeu e recebe a influência de todas elas. Há também línguas que não pertencem a nenhuma dessas árvores e por isso são chamadas de línguas isoladas. Então, sabe aquela ideia ou mito de que no Brasil só existe o português? Ou o mito de que todos os índios são iguais? Tudo isso é desmentido quando descobrimos a nossa diversidade linguística. Quando começamos a perceber que há muitas formas diferentes de sermos humanos, e isso passa pelo conhecimento e pela descoberta de que ser brasileiro é possuir uma identidade linguística que vai muito além do que sempre nos foi ensinado. Pense nisso. Pense bem. E aí, pessoal, gostaram do vídeo Daniel Munduruku? Pois é, nesse vídeo, Daniel fala um pouco sobre as línguas indígenas. Ele fala sobre 3 grandes troncos linguísticos, mas nós vamos falar apenas sobre 2. Porque esses 2 troncos que nós iremos falar são os troncos linguísticos com maior quantidade de línguas aqui no Brasil, que é o tupi e o macrogê. Vocês viram que existem várias palavras, na verdade, uma infinitividade de palavras que nós conhecemos e que são de origem indígenas? Pois é, no vídeo, Daniel pediu que nós imaginássemos 3 grandes árvores, mas nós vamos analisar como se fosse apenas 2 grandes árvores, porque nós vamos estudar apenas o tronco linguístico tupi e o macrogê. Então, vamos lá. Do tronco linguístico tupi, temos aí a família linguística tupi-guarani, munduruku e mauê. A língua falada pelo tupi-guarani é o guarani, o capó e o teneterrara. Já na família linguística munduruku, a língua falada é o munduruku e o curuaia. Na família linguística mauê,
a língua falada é o Mauí. Vamos agora para o tronco linguístico macro-G. O tronco linguístico macro-G, a família linguística é o G, o Carajá e o Iatê. A língua falada pela família linguística G é o Memengocre, Caiangã e o Chavante. Já na família linguística Carajá, temos a língua Xambioá, Javaé e Carajá. E na família linguística Iatê, a língua falada é o Iatê. As palavras são um pouco difíceis, né, gente? As palavras que representam a língua indígena. Mas vamos estudar. Eu peço que vocês abram aí o módulo de vocês de história, nas páginas 8 e na página 9. E peço que vocês dêem uma lidinha aí nessas línguas. E o mais interessante, gente, o que eu queria falar para vocês é que mesmo diante de tantas línguas, vocês sabiam que hoje, né, atualmente, a maioria dos povos indígenas também fala o nosso português? Pois é, né, o nosso português que recebeu e que ainda recebe grande influência das línguas indígenas. Mas os povos indígenas, além de falar a língua portuguesa, eles também têm o costume de preservar e manter a língua mãe, né, do seu povo. Então, por isso que os indígenas têm as suas escolas nas suas próprias aldeias. Então, cada escola ensina a língua do seu povo e ensina também a língua portuguesa, que é muito falada. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, pessoal, o assunto. E agora eu quero que vocês façam atividade no livro de vocês aí de história. Essa questão aí é a questão 1, quero que vocês façam aí, tá na página 8. E na página 9 tem apenas aí a questão 2. Então, quero que vocês abram o livro, façam a leitura novamente e respondam a atividade. E por hoje, a aula vai se encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e o mais é que vocês tenham entendido o que foi passado na aula de hoje, tá bem? Um abraço e fiquem com Deus.